Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o trigraph, ok? Que nós já havíamos falado em algum vídeo anterior a esse. Um exemplo deles é o IGH, ok? São 3 letras que juntas elas vão ter apenas um som. Aqui a gente fala I, ok? É o que a gente ouve, por exemplo, na palavra fight. Ok? Então, aqui nós temos o primeiro som, que é o F. Depois, nós temos esse som aqui para o IGH, que é o I. E depois, nós temos o nosso terceiro som aqui com T. Fight, fight. Ok? E esse IGH faz apenas um som, que é o I. Hoje, nós vamos responder a pergunta do Felipe José, que fez lá no canal Super Jamila em inglês, ok? Ele perguntou assim, professora, na palavra chair, o I faz um encontro vocálico. Na aula anterior a essa, o encontro vocálico I fica com o som do nome da primeira vogal, não é? E o que ele está querendo dizer aqui, when two different vowels go walking, the first does the talking, né? A primeira é que faz o som e a segunda fica quieta. Então, aqui falaria apenas o som A. Aqui, essa regra não vai ser aplicada na palavra chair. E eu já vou explicar por quê. Fica com o som do nome da primeira vogal, não é? Então, ficaria A, né? Isso aqui na palavra chair que ele está falando. E faz super sentido o que ele está dizendo, né? E aqui em share, como ele está falando, aí aparece o magic E no final, né? E ficaria com o som, e aí o A ficaria com o som de A também, porque o magic E no finalzinho da palavra puxa o som longo da vogal anterior. Então ficaria share, né? Enfim, em tese, essas coisas fariam sentido, ok? Mas o inglês é cheio das pegadinhas, né? É que essas regrinhas a gente faz para que a gente consiga trabalhar com uma maioria de palavras, ok? A gente vê as similaridades de algumas palavras e a gente tenta fazer assim um grupinho para que elas sejam mais fáceis de serem entendidas, de serem analisadas. Mas nós temos uma coisa chamada Bossy R, ok? Como vocês lembram, eu cheguei a falar um pouco sobre ele, o Bossy R é quando a letra R está perto de uma vogal, ela consegue mudar o som da vogal, né? Então, nós já havíamos falado, por exemplo, que o R, né, vai ficar, então, ó, car, e o or, por exemplo, vai ficar como for, e esses são os que têm menos mudança. Agora, quando a gente tiver o E, o I e o U junto do R, eles vão fazer o som er. Então, por isso que a gente tem her, sir and fur. Como vocês estão vendo, todos eles fazem o mesmo som er. O que eu não havia comentado ainda sobre o Bossy R, que se aplica àqueles trigraphs que eu comecei a falar lá no início do vídeo, é que o Bossy R, ele vai interferir no som, inclusive quando duas vogais estiverem juntas. Então, assim, ou no meio de duas vogais, tá? Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado quando o R aparece. Porque quando o R aparece numa palavra, ele muda o som das vogais, ok? Então, aqui, por exemplo, quando a gente tem air, ok? A gente vai ver que uma variedade de palavras aparece e vai mudar também o som. Então, a gente não vai fazer como a gente faria se tivesse o AI apenas, né? Se tivesse apenas o AI, a gente faria daquela forma, que também não dá para todas as palavras, mas dá em muitas palavras, né? Mas a gente não vai fazer assim, porque o R apareceu na jogada. Então, aí a gente vai ter esse som air. E é por isso que a gente vai falar fair, chair,
stare, repair, pair, daring, hair, and airport. Ok? Então, air, ar. Fair, justo. Chair, cadeira. Stair, escada ou degrau. Repair, reparar. Pair, par. Daring, que é laticínio. Hair, cabelo. E airport, que é aeroporto, ok? Então, estamos vendo aqui, ó, que isso aqui é um trigraph, ok? É um trigraph com o bossy R. E aí, o R vai mudar o som desse encontro vocálico aqui. Então, vai ficar air. O mesmo acontece quando a gente encontra isso aqui, ó. Air. Nós temos scare, share, nightmare, and glare, and care, aware, and parents. Scare, assustar. Share, dividir. Nightmare, pesadelo. Glare é um olhar penetrante, ok? Care, cuidar. Aware, estar ciente. E parents são os pais, ok? Então, aqui nós temos o nosso trigraph, que é o ARE. Então, como tem um E envolvido, ele vai mudar o som que a gente está esperando, tá? Que é o Magic E. Aqui não vai funcionar, ok? Por causa do R. O R é muito mandão, por isso que a gente chama de bossy R. Ele consegue mudar o som das vogais envolvidas quando ele está presente. Então, obrigada, Felipe José, pela sua pergunta. Então, quando a gente tem aqui o encontro vocálico AI, aqui, né? Por exemplo, na palavra paid. Então, aqui nós temos o encontro vocálico. E aí, nós temos aquela regrinha que a gente faz para as crianças, mas que também serve para os adultos. When two different vowels go walking, the first does the talking. Então, quando duas vogais diferentes vão andando, a primeira é que fala e a segunda fica quieta. Então, o som da letra A é EI e o I fica quieto. Então, a gente vai falar essa palavra aqui, ó, paid, paid, ok? Que é pago. Então, por isso é que a gente pronunciou dessa forma, ok? E nessa segunda aqui, ó, nós temos fate, ok? Por que nós pronunciamos assim? Porque nós temos um Magic E aqui no final, que é um... E antes dele nós temos uma vogal, né? Que tá sozinha. Então, o que a gente vai fazer? Ele vai puxar o som longo dessa vogal aqui. Então, o som longo dessa vogal é A, fala o próprio nome. Então, é por isso que a gente vai falar fate, ok? Esse aqui é um caso de Magic E. Então, o que vocês já aprenderam nesse vídeo é que quando aparecer um R, vocês têm que ficar atentos, porque ele vai mudar o som das vogais, ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima!